Bom, então, uma vez que eu tenha traçado o diagrama de Villiot e tenha entrado na tabela, né, tirado do diagrama os deslocamentos ortogonais recíprocos e pego os valores dos momentos na tabela, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para obter os coeficientes anteriores. Então, o beta 1,3 e o beta 2,3 são momentos, eu posso obter pelas barras isoladas. O beta 1,3 vai ser o momento reativo total em B, então vai ser 6i sobre h ao quadrado. E o beta 2,3 vai ser o momento reativo total em C. Então, 3i sobre h ao quadrado. Eu não calculei, né, as reações horizontais, então não tenho como realmente dizer que um é igual ao outro, mas deveria ser. Então, calculando as reações, vocês podem checar isso. E para achar o beta 3,3, eu vou fazer o quê? Vou rotular onde eu tenho engastes nas barras isoladas, então em A, em B e em C. Vou colocar os valores dos momentos, eu também não tenho carregamento, então eu vou colocar só os momentos. 6i sobre h ao quadrado e aqui 3i sobre h ao quadrado. Aí deixa eu desenhar o apoio. Essa reação horizontal aqui seria o beta 3,3. E daí aqui também, né, eu tenho as reações VA, PD, HD e HA. Aí, da mesma forma, né? Somatórios em B, eu acho... momento fletor em B, eu acho HA. Momento fletor em C, eu acho HD. Somatório das forças na horizontal, eu acho que é o beta 3,3. Então, um equilíbrio simples de pórtico. Essa questão do diagrama de Villiot, vocês não precisam ficar nervosos agora com isso, não, porque, obviamente, que quando a gente for entrar nessa parte realmente, né, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, na verdade, os primeiros 3 exemplos que a gente vai fazer, eles não precisam de diagrama de Villiot. Só no 4º exemplo é que a gente vai começar a trabalhar com diagrama de Villiot, tá? Então, eu ainda vou repetir isso muitas vezes. É só porque quanto mais vezes vocês têm contato com isso, vai ficando mais simples, né? Então, agora eu vou fazer a equação de equilíbrio, tá? Então, na equação de equilíbrio, eu vou fazer essa superposição. Então, eu vou fazer... Primeira equação se refere a uma rotação aqui, né, o ΔI. Então, eu vou somar os momentos reativos em B. Então, beta 1, 0, mais ΔI, beta 1, mais ΔI2, beta 1, 2, mais ΔI3, beta 1, 3. Então, eu somei todos os momentos reativos em B. E isso tem que ser igual ao momento concentrado aplicado em B na estrutura real. Porque eu quero o equilíbrio, né? Eu vou somar os momentos que estão aqui e, no final das contas, qual é o momento que eu tenho aplicado aqui? Que tem que ser igual à soma deles? 0. A mesma coisa agora para o momento reativo em C. Então, beta 2,0 mais ΔI, beta 2,1 mais ΔI2, beta 2,2 mais ΔI3, beta
beta 2, 3, vai ser igual, aí eu venho aqui na estrutura real, qual é o momento total aplicado aqui concentrado em C? 0. E a mesma coisa para a reação horizontal aqui no apoio. Beta 30 mais delta 1, beta 31 mais delta 2, beta 32 mais delta 3, beta 33 vai ter que ser igual a força concentrada total, a força concentrada horizontal aplicada em C, que é 0 também. E aí eu resolvo esse sistema de equações lineares, né? E descubro os valores de delta 1, delta 2 e delta 3. Esses são os valores para que essa equação esteja em equilíbrio, tá? Vocês já perceberam que, um pouco diferente do que é o método da flexibilidade, os sistemas principais eles ficam mais parecidos, eles não variam tanto de pessoa para pessoa, por assim dizer, né? Eles variam pouca coisa. Então, aqui eu fiz o equilíbrio, agora eu vou fazer os efeitos finais. Tinha até colocado os efeitos finais aqui, mas já vou começar a falar aqui, nos efeitos finais. Então, os efeitos finais, percebam que os efeitos finais, eles seguem exatamente a mesma ideia, né, que a gente viu lá no método da flexibilidade. Só que aqui, o que acontece? Às vezes, eu não preciso, eu já disse isso para vocês, eu acho, às vezes a gente não precisa calcular as reações de apoio para todas as solicitações, tá? Então, o que a gente soma, o que a gente sempre vai somar, são os momentos. E como é que eu vou fazer esse somatório desses momentos? Deixa eu ver, cadê a solicitação externa? Tá aqui. Eu vou fazer o somatório dos momentos barra a barra, tá? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Vou somar o MA, então eu vou colocar MA é igual a MA0. Vou colocar para cá como positivo, tá? MA0 mais MA1 vezes delta 1, ou delta 1 vezes MA1, tanto faz, né? Mais MA2 vezes delta 2, mais MA3, deixa eu ver se aqui é mais mesmo ou se é menos. Mais, tá todo mundo no sentido anti-horário mesmo. MA3 vezes delta 3, tá? Então, isso aqui vai ser o valor do momento reativo nesse engaste em A. Aí eu vou fazer o MB na barra AB. Então, eu vou fazer por barras, tá? Eu vou fazer agora o total desse momento aqui. Então, aqui ele já vai estar, esse primeiro aqui vai estar no sentido horário. Então, vou colocar um sinal de menos aqui, menos M. B na barra B, 0. Que eu convencionei aqui no anti-horário positivo. Mais MB na barra AB, 1 vezes delta 1, mais MB na barra B, 2 vezes delta 2, mais, deixa eu ver aqui, no delta 3 ele está no anti-horário também, mais MB na barra B, 3 vezes delta 3. Aí, acho o valor do MB vindo por aqui. Aí, agora eu faço MB na barra BC. Eu vou fazendo assim por barras, porque aí eu consigo calcular, né,
o valor dos momentos em torno da rótula. Claro que se eu fizer o momento total, vai dar zero, que é essa equação de equilíbrio aqui, né? Essa equação é do somatório dos momentos em B, né? Então, se eu fizer o total em B vindo por um lado e por outro, vai dar zero, porque foi essa equação que eu escrevi aqui. Então, aqui eu tenho que... Deixa eu ver... Aqui deu positivo, né? MBC. Então, M em B, BC, 0, mais M em B, BC, 1 vezes delta 1, mais M em B na barra BC, 2 vezes delta 2, mais MB na barra BC, isso aqui dá até 0, né? Vezes delta 3. E aí eu vou fazer o MC na barra BC. Aí aqui vai ser menos MC na barra BC 0, mais MC na barra BC 1 vezes delta 1, mais MC na barra BC 2 vezes delta 2, mais MC na barra BC 3 vezes delta 3. E aí, eu faço agora o MC na barra CD. Então, vai ser... Aqui eu vou colocar mais, ele dá 0. Eu estou colocando tudo até o que dá 0 aqui, tá? MCD 0, que vai ser 0, mais MC na barra CD 1, que também é 0, vezes delta 1, mais MC na barra CD 2 vezes delta 2. Agora, deixa eu ver aqui, também dá no sentido anti-horário. Mais MC na barra BC 3 vezes delta 3. Aí eu vou encontrar... Eu tô falando isso porque a gente vai usar isso, tá? Quando eu tiver só deslocabilidade interna, é assim que eu vou fazer. Eu não vou calcular as reações de apoio ao longo do problema, porque eu não preciso, eu deixo para calcular uma vez só no final. Aí, como é que eu vou fazer as reações de apoio? Vou pegar esses momentos que eu superpus, né? Então, eu vou fazer o pórtico, reações finais. Vou aplicar as rótulas lá, onde apareceriam aqueles engastes que agora eu somei, né? Como eu estou nos efeitos finais, né? Eu tenho que colocar o carregamento, né? Que a estrutura está carregada com esse carregamento. Então, vou botar o Q. E vou botar o P. E aí, vou botar esses momentos aí, que na verdade são os momentos, até os momentos fletores, né? O IA é um momento reativo no engaste e os outros são as representações dos momentos fletores. Então, eu vou botar aqui o MA, que eu encontrei ali. Vou colocar, tá? MA. O sentido que eu acho que vai dar, eu não calculei não, tá, gente? MB na barra B. MB na barra BC, MC na barra BC e MC na barra CD. Então, eu coloco aí esses momentos e aí eu tenho as reações de apoio aqui. VA, HA, VD e HD. Aí eu posso calcular essas reações daquela forma que eu falei. Que eu fiz, né? Já falei aqui para vocês. Momento fletor em B, eu descubro quem é o HA, porque eu tenho o MA e tenho esse MBAB. Momento fletor em C, eu descubro o HD. Aí eu faço somatório de momentos, sei lá, em torno de A, descubro o VD. Né? Já que eu tenho o MA aqui, esses aqui vão estar equilibrados, né? Mas já que eu tenho o MA aqui,
eu descubro o VD, somatório das forças na vertical, eu descubro o VA. Pronto, resolvo normalmente. Ou, né? Ou se eu já calculei, se em cada uma das solicitações, eu fui fazendo o que eu mostrei aqui para vocês, se em cada uma das solicitações, se eu estou num pórtico, tenho deslocabilidade externa, né, de translação, e a cada solicitação eu fui calculando as reações, é claro que eu posso fazer, né? HA vai ser igual... O MA já tenho aqui, né? MA já calculei anteriormente. Junto com os momentos. Então, já está lá como calcular. Que é a reação do A. HA eu posso fazer HA0 mais ΔI HA1 mais ΔI HA2 mais ΔI HA3. Isso aqui, gente, vocês não liguem não, tá? Que tem hora que eu boto o HA para antes e depois o ΔI, e em outras horas eu boto o ΔI antes. Como isso daqui é comutativo, eu não me preocupo muito com essa ordem não, tá? VA vai ser igual a VA0. Então, essa superposição, ela é exatamente igual, né, a que eu fazia lá com o método da flexibilidade, tá? Não muda em nada, eu vou somando os efeitos de cada uma das solicitações. Só que no método da flexibilidade, eu tinha que calcular as reações, né, para todas as solicitações, porque eu trabalhava com os diagramas. Aqui eu não trabalho com os diagramas, né? Então, HD vai ser igual a HD0 mais ΔI vezes HD1 mais ΔI vezes HD2 mais ΔI HD3. E o VD vai ser igual ao VD0 mais o ΔI, VD1 mais o ΔI, VD2 mais ΔI, VD3. Agora uma coisa, tá? Ainda sobre os efeitos finais. Quando eu estou lidando com pórtico, que eu não faço as barras isoladas, eu normalmente deixo para calcular os esforços só no final, né? Mas eu vou colocar aqui útil para vigas e grelhas. Vocês vão ver que as grelhas, pelo método da flexibilidade, pelo método da rigidez, são muito mais fáceis do que o pórtico, tá? Porque você pode tratar sempre como barra isolada. O que me impede de tratar como barra isolada na hora de fazer o traçado das coisas nas barras é exatamente eu estar desprezando a deformabilidade por esforço normal. E isso, em algumas situações, né, eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar ao exemplo 4, isso prejudica realmente. Se eu desprezo isso, eu perco algumas informações. Só que, veja bem, na viga e na grelha, são elementos estruturais que a força normal não existe, ela é igual a zero, eu não considero. Do próprio elemento estrutural, o elemento estrutural viga é um elemento que só tem cortante e fletor. O elemento estrutural grelha é um elemento que só tem cortante, fletor e torsor. Então, não tem força normal. Então, quando eu digo assim, estou desprezando a deformabilidade por força normal, eu estou sendo exato. Então, eu não estou perdendo informação. Então, eu posso tratar tudo como barra isolada. Então, é útil para as vigas e as grelhas eu saber que o cortante é igual ao cortante em zero mais o ΔI vezes o Q1 mais o ΔI vezes Q2 mais ΔI vezes Q3, né? O momento vai ser o momento em zero mais ΔI em zero, que eu estou falando de solicitação externa, né? Mais ΔI M1 mais ΔI
M2 mais delta 3, M3, né? Esses Q1, Q2, Q3, M1, M2, M3 são os esforços para o delta 1 igual a 1, o delta 2 igual a 1, o delta 3 igual a 1. E vou colocar aqui um momento de torção também. Não vou colocar nada em relação à força normal, porque eu não faço esse tipo de superposição quando eu estou lidando com o pórtico mesmo, tá? Exatamente porque eu não vou ficar calculando, não vou ficar desenhando o diagrama, não vou ficar fazendo o desenho do diagrama para cada solicitação, porque eu não preciso disso para calcular os coeficientes para resolver o problema. Então, eu fiz aqui um roteiro agora para o MR, para a gente finalizar essa parte. Como é que eu vou fazer? Faço, né, o sistema principal e as deslocabilidades, então determino o sistema principal e as deslocabilidades, aplico a solicitação externa e as deslocabilidades unitárias no sistema principal, aí eu botei entre parênteses aqui, análise das barras isoladas para obter os momentos e, caso necessário, leia-se estrutura em pórtico plano, da estrutura completa para as forças, tá? Então, quando eu tenho forças lineares, quando eu tenho deslocabilidade externa em pórtico, eu tenho que montar a estrutura toda como eu mostrei aqui para vocês. Aí eu escrevo o sistema de equações de equilíbrio, acho o valor dos deltas e depois calculo os efeitos finais. Então, vocês veem que o passo a passo ele é bem parecido com metaflexibilidade. O que tem, né, de diferença aí entre metaflexibilidade e metarrigidez? Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem em relação ao outro. A desvantagem do método da rigidez, na minha opinião, que é a vantagem do metaflexibilidade, é que o método da flexibilidade ele é muito mais instintivo. É muito mais fácil a gente entender como ele funciona, eu quebrar os vínculos e depois compatibilizar um deslocamento. Acho que até porque a gente está muito mais acostumado a fazer isso. Em resistência dos materiais 1 a gente faz, em resistência dos materiais 2 a gente faz. E o método da rigidez, ele é mais difícil de aparecer. A gente não utiliza tanto ele antes de estudar análise estrutural 2, né? Por outro lado, o método da rigidez, ele é um método muito mais fácil no sentido de menos trabalhoso. Ele é muito menos trabalhoso de fazer, porque os coeficientes são bem mais fáceis de calcular, né? Eu não tenho que ficar desenhando os diagramas, então ele é muito mais ágil, né? E uma outra vantagem é que pensando no método da rigidez. Se eu juntar método da rigidez mais consideração da deformabilidade por força normal, a última coisa que eu vou falar no curso é isso, tá? Você pensa já em programação de análise estrutural, tá? Então, quem faz esses programas de análise estrutural somos nós, somos os engenheiros civis. E vocês, com pouca coisa a mais do que a gente vê no curso de análise estrutural 2, inclusive antigamente ele tinha 90 horas e ele tinha essa parte de análise matricial, né, de parte que vocês já saíam conseguindo fazer um programa simples. Então, assim, vocês com esse conhecimento, quem quiser seguir por essa área, enveredar por essa área, vocês com o conhecimento de análise estrutural 2, vocês estão praticamente prontos para fazer um programinha simples, tipo um F2 da vida. Não estou falando com aquela interface gráfica e tal, que aí deve dar um trabalho maior. Mas um problema que você consiga fazer um arquivo de entrada e sair com os valores dos deslocamentos nodais, com os valores das reações de apoio, dos esforços nas barras, tranquilamente você consegue fazer um programinha simples para resolver isso, com o que vocês vão aprender, né, até o final do período.